Reciclagem da visão. Às 14h30 eu encontro micro-regional, fique atento aí nos locais, hein? Baixe o aplicativo para ajudar, para te ter a certeza de onde é o local e acompanhe as mensagens de edificação. Sempre quando tem mudança, é postada ali de forma inédita nos ao vivos, né? Importante acompanhar as mensagens. Quero cumprimentar já aqui os presbíteros, né? Que são as principais figuras aqui da noite. Lucas Putin, de Lagoa Santa. Boa noite, Lucas. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos da mesa, ministro, meu irmão. Boa noite a todos. Aí, boa noite. E Emerson Dalmolin, de Camaquã. Boa noite, Emerson. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos aí da bancada, todos os nossos irmãos e ouvintes aí do programa Novos do Reino. Perfeito. Já vou puxar aqui. Eu sei que o Emerson era de Caxias, né, Emerson? Tu assistiu aí o encontro de Caxias? Assisti, estava ali presente pela graça do Senhor. Olha aí. Como é que foi lá? Pois é, o culto de recepção e o encontro micro-regional, né? O culto de recepção o Senhor começou a operar e eu acredito que o encontro, o Senhor deu um arremate final ali. Então deu para nós receber bastante do Senhor. Acredito que quase que um geral da igreja pode afirmar aí que no culto de recepção o Senhor falou intensamente, operou cirurgias ali, muitas delas silenciosas, né? Que talvez não é perceptível aos olhos de quem assistiu ou de quem estava no ambiente, mas acredito que uma grande porcentagem da igreja estava aberta e não somente para deixar Deus agir através das suas vidas, mas também para receber o falar de Deus. E eu fui uma dessas pessoas aqui que foi agraciada com muita graça do Senhor no culto de recepção e também no encontro de Caxias do Sul. É verdade, tava especial mesmo. Quem não assistiu aí, assista, tá no YouTube. Lucas, conta pra nós aí como é que foi pegar aí pelo virtual o encontro. Amém. A gente foi bastante edificado aqui, né? Muito esclarecedor tudo que foi falado lá. E muita exposição também, né? Glória a Deus por essas exposições assim que nos mostra, né? Como devemos agir, como devemos prosseguir, né? E foi bênção, glória a Deus. A gente tem até um comentário aqui do Omírio Lesbão falando sobre o culto de recepção. Ele disse, né? O Senhor mencionou que preciso me arrepender, preciso mudar de atitude e preciso de decisão. Também o Silvio Pereira trouxe que o que eu recebi no encontro, na oração, confessar para Deus o que eu não consigo vencer. Estou focado ainda em oração e quando vierem as tentações, né? Também outro comentário sobre o culto de recepção do Paulo Sanchotene. Neste encontro percebi a bênção de estar no corpo de Cristo. Testemunhos riquíssimos. Sexta, as 3 peças. Deus quer usar todos. Vai pegar também um pouco do compartilhar do Heriberto. O resumo para mim desse final de semana é uma frase da sexta-feira que disse: o reino é a vida que está em mim. Esse é o resumo para mim de todo esse final de semana. O reino é a vida que está em mim. Eu meditei um pouco sobre essa frase, né? A gente leva para vários aspectos. Inclusive tem um material que, se não me engano, ele é um slide da editora Vensul que se chama A Vida Está na Semente. E Deus já começou a ministrar muito para mim, né, da minha vida como sendo a casca e a vida divina sendo a verdadeira vida que está e que precisa sair, romper, né? Falou sobre a expansão do Espírito, que é como a semente, né, da vida que está dentro dela, ela rompe a casca, né? E traz a manifestação daquilo que é verdadeiro. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Que aquilo que se planta não é a semente real, não é a imagem real daquilo que nasce depois que germina. Então, quando eu olho para a minha vida, eu vejo a semente, a verdadeira imagem de mim é Cristo fluindo através de mim. Tem tanta coisa, né? A gente vê assim, até mesmo a fecundação, na questão da gestação, né? Onde estava a libertação do povo de Deus, dos filisteus, quando os pais de Sansão lá, né, o Senhor abençoou eles com a geração daquela criança, né? Ele já estava lá dentro do ventre, né? Então já está pronto, é só uma questão de tempo até ser tudo consumado.
Então, nós precisamos ter calma, né? Paciência, não andar assim ansiosos, que o reino de Deus está bem próximo, bem perto de nós mesmos. Já chegou, né? Já. Tudo pronto. É verdade. Você aí do YouTube, Facebook, pode contar para nós aí também o que você recebeu, né? Nicolas, dá para fazer pergunta? Por favor. Então, perguntar para o Emerson, Lucas, né? Eu creio que são presbíteros aí de primeira cidade, né? Que os irmãos estão dirigindo, né? E com essa mensagem de o reino de Deus estar perto de nós, às vezes a gente vai assim para esse primeiro trabalho e pretende agarrar tudo na cidade, né? E se preocupa em fazer muita coisa, né? E essa ansiedade às vezes é prejudicial porque a gente não consegue abraçar tudo. Ou daqui a pouco se enche de trabalho e vê que o trabalho não rende porque a gente não ouviu o Senhor na direção que Ele queria dar para nós, né? Como os irmãos estão vivenciando essa experiência, né? Cada um do seu jeito aí na cidade, de poder ouvir Deus, receber a instrução ou ter aquele ímpeto assim, né? Do coração da gente de querer produzir muito para o Senhor e daqui a pouco ver que o tempo passa e nada fica de pé, né? Não aparece nada, né? Vamos com o Emerson primeiro aqui, depois o Lucas pode responder também. Amém. Isso que o irmão acabou de falar, eu vi acontecer comigo no começo da carreira aqui em Camaquã, né? Onde tentei abraçar tudo de uma vez só, né? Por ter vindo de um lugar onde já tinha uma obra andando há muito tempo, né? Com tribos, exércitos, tudo estabelecido. Eu tentei abraçar tudo de uma vez só e eu vi, assim, Deus permitindo eu cair na realidade que eu não ia conseguir carregar tudo. Então, teve coisas que no começo começaram com muita empolgação e foram arrefecendo no ponto de gerar uma certa frustração no meu coração, né? Acredito eu, né, que foi falta de maturidade no começo, né? De entender que eu teria que começar conforme Deus fosse guiando, né? Tentei sair abraçando tudo e realmente gera frustração, né? E aí, então, a gente dá um passo atrás, né? Descansa no Senhor, espera no Senhor, busca a direção no Senhor, e aí pode recomeçar, né? E eu vejo que esse recomeço, ele começa de uma maneira diferente, começa com maturidade, começa com espiritualidade, né? Tem até um projeto que eu atendia no começo que, por questões pessoais, tudo aquilo ali desabou. E a gente voltou atrás, restabelecemos horário, restabelecemos dia, datas, e agora rompeu que foi para frente, né? A gente acabou de fazer um cura interior lá, e já começamos um Senhor Serve e Conserve e tá fluindo. E Deus honrando, Deus abençoando. Coisa que anteriormente me gerou muita frustração por estar fazendo, né? Tentando abraçar tudo de uma vez só, né? Então, é uma experiência que isso gera crescimento espiritual, tanto no líder, quanto na congregação também, né? Porque Deus, ele usa de uma oportunidade, de uma circunstância, ele usa várias oportunidades para nos fazer crescer, né? E aí, Lucas, passou por algo parecido? Amém. A experiência que eu tive aqui em Lagoa Santa foi bem parecida, né? A gente precisa de um tempo, assim, para estar amadurecendo todas as coisas, né? Esse momento novo como presbítero aqui na cidade, e a gente chega aqui com os grupos familiares, tinha bastante, na verdade, tinha 3 grupos familiares, só que era cada grupo, ninguém queria receber ninguém em casa, além da gente. E eu também muito empolgado, né, estar aqui, querendo fazer muitas coisas para o Senhor, né, querendo ter muitas ideias, tendo, assim, muitos planos e fazendo todas elas. E muitas vezes a gente acaba ficando fadigado e aí Deus vai constrangendo a gente, né? Vai usando até o Ministério da Palavra, através das mensagens de edificação, trazendo aquela sobriedade, né? Vamos dizer assim, e entender que a obra é do Senhor, né? E a gente só tem que ser cooperador. A gente tem que ser servo do Senhor e perguntar sempre para Ele o que deve ser feito aqui nessa cidade, o que fazer, pedir uma testificação, né? Então Deus tem me ensinado a ficar mais quieto, mais assim, com os ouvidos atentos para o que o Senhor quer falar, né? E essas mensagens que foi passada nesse
microencontro, me chamou muita atenção, né, que a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo dentro de nós, né, porque a gente tem várias nações, né, e a gente tem que deixar o Cristo governar, né, e muitas vezes achamos que podemos alguma coisa e achamos que deixamos Cristo de lado e queremos fazer, temos muitas ideias, e isso está errado, né? Então, glória a Deus, assim, a gente tem que estar firmado na mesa do Senhor, se alimentando todos os dias ali, e ficar atento ao falar do Senhor, né? E Deus tem me levado a ficar mais atento e quieto, né? Para escutar a voz dele. Sim. Porque se a gente está com a cabeça muito perturbada, assim, querendo fazer tantas coisas para o Senhor, Deus fala, só me obedece, que as coisas vão acontecer. E tem acontecido a partir do momento em que eu comecei a ficar mais quieto, né? Que a obra é dele, não é minha. Verdade. Sérgio, vou pegar uma palavra tua aqui. Tem muitos aqui que estão nos assistindo aí, de repente estão começando uma obra, desenvolvendo algo numa cidade, e é normal, ou é bom, essa preocupação demasiada no início, estar desenvolvendo a obra, abrir grupos, abrir vários trabalhos? Sim, é difícil mesmo porque a ansiedade toma conta da gente. Eu me lembro, quando começamos aqui em Cachoeira, Deus me tratou no primeiro ano. Eu convidava 30, 40 pessoas para uma reunião de grupo familiar na minha casa. Eu fiquei um ano sozinho, eu e 3 crianças, os meus filhos. E um ano, convidando todas as sextas-feiras, convidando 30, 40 pessoas, não vinha ninguém. E visitava elas e convidava e elas não vinham. Bah. Então, eu fiquei um pouco frustrado ao longo daqueles 12 meses, assim, porque eu tinha muitos projetos, muitas ideias e nada ia para frente, né? Mas quando eu descansei e vi que não adiantava eu fazer por mim, aí as coisas começaram a fluir, né? A primeira alma que eu ganhei foi o gerente do Banco Brasil aqui em Cachoeira, Carlos Escobar, né? E quando ele foi no grupo familiar, foi a maior festa para mim, né? Eu tinha um membro na Igreja do Senhor Jesus Cristo que não era a família que Deus tinha escolhido para iniciar. E dali para frente veio naturalmente, assim, as coisas foram fluindo, assim. Mas a gente sempre fica realmente ansioso para fazer muita coisa e a gente não deve fazer nada, né? Na verdade. Sim. A gente deve esperar Deus fazer. YouTube, como é que tá o YouTube e Facebook antes de nós entrar com os nossos convidados? A gente tem alguns comentários aqui, o pessoal tá chegando devagar, né? Mas tem um comentário aqui, tem momentos que estamos igual Marta, mas precisamos observar como Maria agiu na presença do Senhor. Ela parou para ouvir Jesus, aí ele colocou aqui algo pra gente pensar, né? Mas creio que antes da chegada de Jesus, ela estava ajudando nas tarefas, né? Fica aí esse comentário sobre o que a gente estava falando antes com os presbíteros. Interessante. A revista Veia Especial deixou aqui pra gente um comentário e que me gerou uma genuína dúvida no dia do culto de recepção, né? Ele deixou assim, ó: todos que convidaram o Espírito Santo para habitar em si têm condições de expressar as virtudes de Cristo Jesus. E foi falado, né, que a única coisa que nos separa de uma governança total do Espírito Santo é uma decisão da minha parte, né? Eu só tenho que decidir expulsar todos esses cambistas, né? Eu tenho que decidir em todas as situações colocar o Senhor em primeiro lugar. E aí eu queria perguntar para o ministro, o que me priva disso? Porque muitas vezes há esse querer, né? Há esse desejo de decidir por Cristo, de colocar o Senhor em primeiro lugar, de expulsar esses cambistas, mas não há uma realidade no campo prático, né? Por que isso acontece? Olha, tudo é uma questão de comunhão e uma questão de vontade, porque dentro de nós tem 2 forças volitivas, né? É as trevas que habitam na carne e que tem uma influência forte na mente, vontade e emoções da nossa vida. E a outra fonte volitiva é a do Espírito Santo, que é uma fonte completamente desconhecida e nova para nós, a nível de experiência.
Porque com a carne, nós, desde que nascemos, nós temos experiências. Aquilo é muito comum e muito doméstico para mim. E eu sei que como funcionam as experiências com a carne. Agora, com o espírito, tudo é novo. Então, há uma insegurança para as pessoas migrarem e entregar o coração para praticar a verdade, para que a vontade de Deus se expresse através de nós. Então, eu creio que é nesse aspecto que a gente tem essas dificuldades. Queria trazer para os presbíteros se essa questão, né, de que o reino está bem próximo deixa vocês mais, assim, digamos, entusiasmados em relação à perseverança no buscar a vida divina. Para o Lucas. Amém. Amém. Eu quero comentar, assim, sobre essa visão do reino estar dentro de nós. Uma experiência que eu tive, assim, quando eu descobri que eu tinha um filho, né? E no primeiro ultrassom, eu fui ver, a gente estava preocupado em relação se ele estava tudo bem com meu filho. Se estava tudo certinho, se estava funcionando tudo certinho. E quando apontou o ultrassom na barriga, a gente via aquele espaço preto, que era o útero, depois tinha um saco gestacional, depois tinha um pontinho, que era a criança, e no meio desse pontinho havia um coração, né? Eu achei muito interessante, né? Quando foi falado do reino, do espiritual no corpo, e a gente tem um Cristo dentro de nós, né? Antigamente era o tabernáculo, né? E tinha todo aquele temor para poder estar entrando dentro do tabernáculo, né? Para poder estar acessando aquele local. E hoje em dia levamos assim de uma maneira tão natural, que na minha opinião não devia ser tão natural assim. A gente devia ter um temor no nosso coração, assim, quando a gente entende que o Cristo está dentro de nós, né? Quando a gente vai fazer qualquer coisa, atos e, sei lá, fazer algo, né? Até que aconteceu comigo esses dias, né? Um cara me fechou no trânsito, eu fiquei muito irado. E ele entrou no posto e eu entrei no posto também. E a gente se olhou, eu olhei para ele, aí me veio aquela ira, brotou aquela ira. Só que ele fechou e ainda ele fez um gesto meio obsceno para mim e aquilo aumentou a ira dentro de mim. E na hora que ele olhou para mim, ele viu que eu entrei no posto, perdão. Eu olhando para ele assim, claro que eu perdoo, tranquilo, mas dentro de mim estava fervendo. E o Cristo está dentro de mim, tem que aparecer nessas horas. E eu falo para você, irmãos, é difícil, mas a gente tem que se negar todos os dias, né, irmão? A gente está nesse mundo e a gente sabe que o mundo já não é maligno e que na nossa carne não habita bem nenhum. Então a gente tem que ser perseverante, irmão. A gente tem o Cristo dentro de nós, esse não é por obras humanas, né? Mas tá dentro de nós e a gente tem que expressar esse reino do Senhor, né? É isso aí, irmãos. Isso aí. Eu vi que o pessoal tá comentando aqui no YouTube. O Josué até me mostrou aqui que tem um comentário aqui do Carlos Frederico Escobar. Ele disse que vai contar pro pai que o pastor lembrou dele. Quem que é esse aí, Sérgio? Deve ser o Frederico, né? Ó, tá aí, lembrou. O filho do Carlos Roberto Scheidt Escobar. Olha só. E é interessante que essa pergunta que eu fiz é justamente porque parece que na minha mente ficou mais claro, né, que eu não preciso esperar um tempo para alcançar algo, mas que se eu me nego, eu consigo tocar a vida divina que está ali dentro de mim, que eu consigo, não por poder, mas sim porque Deus me deu essa autoridade, né, e até tem um comentário aqui da Itagene trazendo sobre isso, que diz assim, ó, o Senhor me mostrou que Ele me deu autoridade para expulsar as nações que ainda me dominam, revelou que a maior autoridade está dentro de mim e não fora, devo tomar posse. Então está tudo pronto, é apenas uma decisão. E aí, Emerson, o que foi passando aí pela tua cabeça durante compartilhar?
Pois é, falando a respeito desse assunto ainda, o senhor estava me lembrando a respeito do ter a informação e do conhecer, sabe? Ter a realidade de que Deus está tão perto que está dentro de nós, né? E tem áreas da nossa vida, por mais que nós tenhamos, né, os 3 compartimentos ali, os 3 cômodos, como foi falado no culto de recepção, mas dentro desse cômodo tem várias subsalinhas ali, né? E algumas nós temos realidade de que Deus está perto de nós, e algumas nós temos apenas informação. E o irmão compartilhando ali, eu me lembrei de uma experiência que eu tive algum tempo atrás com o senhor, mais de ano essa experiência, que eu sofria com crises de ansiedade, passei a sofrer com crises de ansiedade. E eu fui deixando, né, por circunstâncias, fui deixando ela crescer. E aí, ao ponto de eu ter crises fortíssimas de ansiedade. E aí, em um estalar de dedos, assim, Deus, ele, numa dessas crises, assim, Deus, ele me lembrou de que ele estava dentro de mim e que era só eu mandar embora a ansiedade que ela ia embora. E aí, com uma oração de autoridade apenas, né, eu simplesmente mandei o espírito da ansiedade ir embora, porque ele não tinha governo sobre a minha vida e que Cristo tinha. Foi uma experiência assim, tão rápida que ela saiu imediatamente. Então, a partir daquele momento ali, deixou de ser uma informação e passou a ser uma realidade na minha vida, né? E essas crises, então, vinham, né, de tempo em tempo, e simplesmente eu não precisava mais nem abrir a boca, né? Em pensamento, às vezes estava na companhia de outras pessoas, não dava para escandalizar ali, né? Fazer uma oração em voz alta. Então, em pensamento, eu já falava: pode ir embora, Satanás, que tu já tá derrotado e tu não tem direito sobre a minha vida. E saía instantaneamente, né? Mas também já vejo que em outras circunstâncias é uma informação ainda, né? E a gente acaba se pegando, falhando ainda com o Senhor. Então, é um facilitador para a nossa vida ter a realidade de que Deus está dentro de nós, porque aí nós sabemos que é Deus que está fazendo, né? Quando nós não temos essa realidade, temos apenas a informação, que é o que toda a igreja tem, né? Através da mesa a gente tem a informação, né? E a gente precisa jogar isso para dentro do nosso coração. Acaba que nós tentamos fazer de todas as maneiras, né? Resolver, e aí é certo que não vai dar certo, né? Perfeita explicação, né? Tá tudo pronto, a gente que não virou a chave ainda, mas Deus tem tudo prontinho ali dentro de nós. Heriberto, a gente falou de várias coisas aqui, né? Inclusive uma dessas de a gente ter a ansiedade de fazer uma obra romper, né? E tu já pegou algumas cidades onde teve que desenvolver, talvez coisas que já tinha ou do zero. Tu lembrou de alguma experiência aí pra trazer pra nós? Muitas, Até nós comentávamos aqui no bastidor, né, que depois que a gente passa essa fase inicial, a gente cai naquela de que todo ativismo é uma coisa que é do diabo, não é de Deus, né? E aí eu passo a ficar deitado eternamente em berço esplêndido, como fala, né? Sim. Esperando que as coisas vão acontecer, sem se mover, sem, né? Eu entendo que Deus, ele levanta as circunstâncias para o trabalho. Lembrei de o começo da obra lá em Laguna, né? Eu tinha um desejo no coração muito grande, assim, ao ponto de não aguentar mais ir para a cidade e não ver nada acontecendo, né? Acontecia venda de material, mas não tinha nada. Aquilo deixava o coração angustiado. E é uma mistura, assim, da parte humana, né? De querer ligar para o presbítero, a obra deu certo aqui, está fluindo, está acontecendo, né? Um pouco do orgulho de mostrar para as pessoas que a gente está fazendo alguma coisa. E é normal isso, né? Sim. De todos os testemunhos que eu já ouvi desde o começo da igreja, eu sempre entendi que Deus vai aperfeiçoando o nosso caráter como filho dele no percurso do trabalho. Eu nunca vou ficar sentado numa cadeira esperando ser perfeito e depois eu vou fazer alguma coisa. Tudo vai acontecendo conforme a gente vai trabalhando e sendo trabalhado, né? Sim. Então, aconteceu o rompimento lá, mas foi quando Deus quis. Justo. Eu saí de lá e um dia estava aqui em Cachoeira já, eu lembro que eu recebi fotos do batismo das pessoas que tinham evangelizado na época que estava lá. E eu queria muito ter batizado elas, confesso para os irmãos assim, te mandar lá para o pastor Edson, olha aqui, irmão, batizei, está acontecendo, está fluindo e tal. E Deus não deixou, mas aconteceu na mão de outra pessoa, o que é bênção também, né? Exato. Tudo é a mesma coisa, nós estamos do reino, né? Mas tu falou interessante, a gente tem que estar com a mão na massa, né? Tem que estar no processo ali, trabalhando junto. Mas eu não me sinto pronto, né?
Mas a gente nunca vai ter esse sentimento que nem tu falou. Como é que eu vou sentir isso? Daí a partir disso eu vou começar a fazer alguma coisa. Isso não tem como, né? Assim, na área profissional, eu estudo. Se eu não vou trabalhar, se eu não coloco aquilo na prática, eu esqueço de tudo que eu estudei. E eu não vou ter experiência nenhuma, né? A experiência só vem trabalhando. E, Nicolas, sobre isso eu até queria fazer uma pergunta assim para o irmão Sérgio, né? A gente, a semente ela não se autogermina, né? Tu vê que ela sempre é colocada em circunstâncias. E no reino, às vezes, a gente pensa assim, né? Que para fazer uma grande obra para Deus, a gente tem que fazer evangelismo na África. Sempre ouvia isso quando comecei lá na denominação, assim, né? Vamos pregar na África, porque lá tem muita gente precisando de salvação. E eu vejo que expressar o reino de Deus é romper a casca e deixar a vida divina aparecer onde a gente está, irmão. Ou é necessário realmente posição A, B, C, D para que essa obra do Espírito seja visível? Ou é possível ter o fluir do Espírito Santo como um faxineiro, como um pastor, como um motorista de ônibus, enfim, né? Compartilhe um pouco com nós sobre isso. O processo assim de sucesso espiritual, onde tu estás, eu acho que é bem semelhante a um processo da agricultura, da semente. A semente precisa da terra, que é o coração, né? A semente precisa do sol, que é a luz e o calor, e precisa da água, né? Então, para romper a casca, precisa desses fatores e entrar em operação conjunta. E essas coisas, então, acontecem a mesma coisa na nossa vida. Tu ganha uma semente que é Cristo dentro de ti. E esse Cristo tem que nascer, né? Tem que romper a casca, tem que germinar, tem que florescer e tem que ter o fruto, que o fruto é o externo. A nossa conduta, a nossa atitude, né? O lugar onde você está é irrelevante para fluir a vida divina e o reino e a salvação das pessoas. Essa história de ir para local, porque lá o pessoal tá mais macio, não existe isso. Em qualquer lugar onde Deus flui, vai ter sucesso. Isso eu já tenho experiência. Sim. Você só precisa contatar pessoas quando você está cheio do Espírito. Agora, se não tem ainda o fruto do Espírito, tudo se torna difícil. Tudo se torna bem lento. E a produção depende de fatores internos da gente e externos. Porque tudo depende do plano de Deus para aquele local, né, que é secundário, mas tudo depende primariamente de dentro da gente, como está o governo do Espírito Santo e como está a santificação da nossa alma. Esse é o fator determinante e prioritário. Agora, o lugar não é relevante. Tendo pessoas, o Senhor salva. A hora que Ele quer. Perfeito. Ok, olha só, eu vou aproveitar aqui o momento com os presbíteros, audiência lá em cima, né? Amanhã a gente vai passar os melhores momentos do encontro de Caxias do Sul. Pedro Santiago estava aqui me mandando os vídeos no ônibus ali, né? Dos cachoeirenses em locomoção até Caxias. A gente vai passar amanhã para vocês. Mas ele falou, atenção cachoeirenses, ele colocou, já estamos fazendo orçamento para a excursão para Novo Hamburgo, dia 2 de novembro. Olha só, então vai vir novidades aqui. Assista o programa Vindiaminho, novas, a gente vai trazer para vocês as definições. O orçamento está sendo feito. Quem sabe um ônibus maior, né? Que bom. 2 ônibus. Eu acho que foi um de avião daqui a pouco. Tanto tá crescendo aí, foi 53, né? Neste ônibus de agora. E lotou mesmo. Nossa, Caxias do Sul tava bem cheio, muito legal. Então tá sendo preparado para Novo Hamburgo, cachoeirenses. Pessoal da microrregião 1, né? Fiquem atentos aí. Muito bem, vou pegar as considerações finais aqui dos nossos convidados, presbíteros. Lucas, deixa uma palavra final aí para nós. A gente já te agradece. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, né? Agradeço aí por estar participando. Eu vejo assim que cada vez que eu participo de alguma rádio, participo de algum lugar aí, algo vai morrendo dentro de mim e vai ficando cada vez mais leve. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Aí, valeu, Lucas. Emerson. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Eu vou tomar a liberdade de fazer mais uma vez o convite. Encontro de Pelotas aí, que
Todos aqueles que sentirem, Boa. peçam a graça e a opção e estejam presentes conosco lá.